Acho que essa coisa pode se alargar, inclusive, porque existe no Brasil uma hipocrisia muito grande. A foice e o martelo, que é o símbolo comunista, regime que matou 10 vezes mais que o regime nazista, é não só apropriado, como incentivado e incitado e colocado exatamente no Congresso, na Câmara Federal, com o Partido Comunista. Todos os regimes comunistas foram, sem exceção, genocidas, autocráticos e sanguinários. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Momento Holocausto e hoje eu estou num cenário um tanto quanto diferente. Eu vim aqui nos Correios da minha cidade para poder despachar uma mercadoria e, como sempre, o sistema está fora do ar, então eu vou aproveitar a longa fila para poder trazer aqui um conteúdo para vocês. Vocês viram aí na edição do vídeo que eu coloquei um trecho do Morning Show que foi exibido algumas semanas atrás, onde a bancada ali está debatendo acerca daquele jovem que adentrou um shopping aqui no Brasil portando uma suástica, né? É interessante nesse vídeo que o Adrilles, no final, ele faz uma afirmação um tanto quanto contundente de que o comunismo matou bem mais que o nazismo. E a proposta desse vídeo é a gente trazer uma reflexão a respeito disso. Bem, primeiro de tudo eu gostaria de dizer que eu concordo que o comunismo realmente matou muito mais que o nazismo, mas eu queria nesse vídeo mostrar o quão perigoso, né, e por que a gente deve evitar utilizar esse tipo de argumentação. Para se ter uma ideia a respeito dessa polêmica, eu sou marcado no meu Instagram, eu recebo muito uma imagem que vocês devem ter visto já circular nas redes sociais, que é justamente a comparação entre os dois regimes. Então, você tem uma imagem de um lado, Adolf Hitler, escrito 6 milhões de mortos, e de outro lado, o comunismo, ali, às vezes representado por Stalin, Mao Tse-tung, 100 milhões de mortos, né? Primeiro de tudo, eu queria dizer que essa imagem, ou esse meme, essa informação, ela é falsa por dois sentidos. O primeiro deles é que o nazismo não matou apenas 6 milhões de pessoas, né? O nazismo matou 6 milhões de judeus e ele também fez outras vítimas, como os ciganos, as testemunhas de Jeová, os próprios comunistas, outros opositores políticos, né? O nazismo ele matou muito mais pessoas do que os 6 milhões, né? Conforme essas imagens circulam por aí. E, número 2, eu também não concordo que o comunismo tenha matado 100 milhões de pessoas, eu acredito que tenha matado bem mais. Existem alguns crimes relacionados a países comunistas que, infelizmente, ainda estão sendo estudados, ainda estão sendo entendidos. Para se ter uma noção, o massacre de Katyn, na floresta de Katyn, até algumas décadas atrás, ele era atribuído aos próprios nazistas, quando a Rússia, alguns anos atrás, reconheceu que esse genocídio contra poloneses foi praticado no período da até então União Soviética. Bem, mas o primeiro motivo que eu gostaria de trazer para vocês do porquê a gente deve evitar esse tipo de comparação é porque essa comparação ela é uma argumentação neonazista, né? Existe um entendimento entre os neonazistas de que Hitler, ele de certo modo, combatia uma ameaça comunista. A gente sabe que naquele período teve a conhecida Rosa de Luxemburgo, que foi brutalmente assassinada pela República de Weimar, e ela era sim uma comunista contundente, mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver Hitler não como um símbolo mítico, mas como um político oportunista, né? Como todos os outros políticos. Você bem deve conhecer políticos brasileiros que, em dado momento, eles defendiam uma ideologia, aí muda o governo, né? Muda ali o político, né? O presidente, vamos dizer assim, e esse político convém, né, mudar também de ideologia. Então, ele sofreu uma conversão ideológica ou ele mudou por pura conveniência, né? A mesma coisa em relação ao Hitler. Por quê? Hitler perseguiu comunistas? Sim. Hitler enviou comunistas a campos de concentração. Mas
uma coisa que é até bem atual e que os historiadores, consenso entre os historiadores, de que Hitler apoiou a Revolução Comunista de Munique. Hitler não se filiou aos grupos milicianos que combatiam a esses comunistas, né? Então, note, era tudo uma questão mesmo de conveniência, né? Pura conveniência. Bem, um outro ponto que eu acho que seria muito importante da gente trazer e que também tem muito a ver com os neonazistas, mas não só neonazistas, outros grupos ultranacionalistas, é de que essa argumentação, essa comparação entre comunismo e nazismo tem muito a ver também com o negacionismo. E eu vou tentar explicar por quê. Foi só após o caso Deborah Lipstadt, eu pretendo fazer um vídeo falando um pouco sobre Deborah Lipstadt e sobre o caso David Irving mais à frente. Eu espero ter os recursos necessários para poder fazer, de repente, uma live ou um vídeo um pouco mais prolongado. Ela foi uma historiadora que conseguiu combater os argumentos de um negacionista britânico. Então, basicamente, houve uma decisão judicial a favor de que o fenômeno histórico do Holocausto realmente aconteceu. Então, mais precisamente, as câmaras de gás, elas realmente foram utilizadas pelos nazistas para executar grupos minoritários. Tá bom? Então, esse é um ponto. A partir desse julgamento ele foi concluído, se eu não me engano, em 2001. O Holocausto, ele se tornou um fenômeno inegável. Então, você não pode simplesmente negar que o Holocausto existiu, como ocorria algumas décadas atrás. Especialmente na década de 80, você teve ali até mesmo pessoas que escreveram livros a respeito disso, né? Entre as argumentações mais esdrúxulas de que os judeus haviam criado essa história do Holocausto para poder conseguir obter o que hoje é o Estado de Israel, né? Então, essas argumentações fazem parte de um negacionismo. Porque se você não pode negar que o Holocausto existiu, é muito conveniente que você venha relativizá-lo. Então, passou a existir grupos que vieram a dizer que não morreram tantas pessoas assim, né? De que os judeus que foram mortos, eles estavam sendo executados dentro de um contexto da Segunda Guerra Mundial e que, portanto, não havia ali uma política de higiene racial conforme o nazismo havia propagado. Então, quando se compara o comunismo com o nazismo de uma forma tão simplória, olha, eu não estou dizendo que o fenômeno do Holocausto, do nazismo, não deva ser comparado. Como um fato histórico, ele deve sim ser comparado, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se relativizar. O que essas mensagens estão querendo dizer vai muito além de um protesto contra partidos políticos que se manifestam hoje publicamente como comunistas, né? Por exemplo, o próprio Adrilho Jorge gosta de trazer o caso da Manuela Dávila, que já falou a respeito abertamente do comunismo, né, de se implantar um comunismo, e quando aparece um político que fala ou defende a bandeira do nazismo, a gente vê isso muito no Parlamento Europeu, as pessoas se indignam prontamente, né? Então, porque não há essa indignação também em respeito ao comunismo, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado. Um outro ponto é que é difícil é muito complicado de a gente comparar genocídio. Eu acho que a gente nunca deveria fazer isso, né? O que a gente poderia determinar como pior, né? O número de mortes, o número de sofrimento? Porque, note, mesmo em relação ao número de mortes, se você levar em consideração ao nazismo, ele é um fenômeno relativamente curto, né? Os nazistas ascenderam ao poder em 1933 e o nazismo termina em 1945, ali culminando com os julgamentos de Nuremberg. Mas a perseguição aos judeus, por exemplo, ela só vai iniciar basicamente em 1941, 1942. Você tem sim uma perseguição sistemática, uma execução, o chamado Holocausto por balas, né? Mas a solução final mesmo, aquilo que foi proposto no Lago Wannsee,
só vai acontecer no final de 1941 e início de 1942, que é quando as câmaras de gás dos campos de concentração passam a funcionar, né? E a executar judeus e outros grupos numa escala praticamente industrial. Então note, o fenômeno do nazismo ele durou muito pouco tempo. Ainda assim, ele foi responsável por executar 6 milhões de judeus e existiam 9 milhões de judeus em toda a Europa. O nazismo executou 6 milhões. Era um dos objetivos do nacionalsocialismo destruir, matar sistematicamente todos os judeus da Europa. E por muito pouco eles não conseguiram esse feito, né? Então você vê que o nazismo, ele em um curto período, ele se tornou ali uma máquina de destruição, uma máquina de execução. O próprio campo de concentração em Auschwitz-Birkenau, ele é o local físico onde mais pessoas morreram na história da humanidade. Então fica muito complicado de a gente poder comparar genocídios, né, entre nazismo e comunismo, o que foi pior, o que não foi. Eu sei que existe uma indignação muito válida até em respeito ao comunismo. Os próprios judeus sofreram muito quando a gente fala de perseguições em relação aos comunistas, né? Mas a gente deve tomar muito cuidado para a gente não estar replicando argumentações essas que são argumentações também neonazistas. Um terceiro ponto, que eu acho que é um ponto final que eu queria trazer aqui, é que se a gente fosse culpar alguém por comunismo ter prosperado, entre aspas, né, prosperado até os dias de hoje, pelo menos o seu ideário, né, a gente deve culpar o próprio Ocidente, né? Então, geralmente, as pessoas que levantam essa bandeira contra o comunismo são pessoas que levantam a bandeira dos países do Ocidente, né? E o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? Os países livres, então você tem Estados Unidos e Inglaterra, óbvio que outros países que faziam parte dos aliados, mas colocando ali as duas maiores potências naquele momento, Estados Unidos e Inglaterra, abandonaram o leste, abandonaram os países do leste que continuaram a sofrer agora nas mãos da até então União Soviética. O próprio Churchill, ele que cunhou o termo, né, cortina de ferro, né, que são os países que ficaram, né, à mercê da própria União Soviética, né? Então o próprio Winston Churchill que cunhou esse termo. Os poloneses, eles consideram que a Segunda Guerra Mundial ela não terminou em 1945. A Segunda Guerra Mundial vai terminar muito além, né? Para eles vai terminar recentemente até. Então assim, hoje a gente vê esses movimentos, a gente vê políticos levantando a bandeira comunista. No passado, né, nós tivemos a oportunidade também de criminalizar esses grupos, mas isso não ocorreu e não ocorreu muito por culpa de um certo isolacionismo de outras nações que deixaram com que esses países continuassem a sofrer. Os países do leste são muito traumatizados quando eles ficaram ali nas mãos da sangrenta União Soviética. Bom, pessoal, é isso. Essas são as minhas argumentações. Essa que seria a minha reflexão. Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito dessa comparação. E deixe sugestões aqui também sobre que tipo de vídeo a gente possa estar trazendo aqui no canal. Deixe o seu curtir, tá bom? Compartilhe isso com um amigo e eu conto com vocês.